o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E todos digam amém. Feche os olhos agora, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Estamos aqui, Senhor, nesta noite prontos para ouvir a Tua voz. Fale conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor nesta noite, dizendo graças a Deus. O texto vai falar sobre o Verbo que se fez carne. É o que nós vamos falar hoje. Ou a encarnação do Verbo. Eu prefiro muito mais essa palavra. E não confunda a palavra encarnação com aquela palavra que é usada pelos kardecistas, que é a reencarnação. Reencarnação é aquela doutrina kardecista que diz que a pessoa, quando ela morre, ela reencarna. Ou seja, ela vem em um outro corpo, ela volta à vida. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da encarnação. Nós estamos falando de um conceito teológico, um dos conceitos teológicos apresentados dentro do Evangelho de João. E diga-se de passagem, o Evangelho de João é o Evangelho que foi escrito com o propósito de mostrar Jesus como Deus. Quem entendeu, diga amém. Quando você lê o prólogo desse livro, desse Evangelho, quando você lê esses primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 14, olha o que diz o versículo 14 desse mesmo capítulo 1. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quando nós lemos o prólogo deste Evangelho, nós estamos lendo João dizendo: Ele é Deus, Jesus, o Filho de Davi, Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Não é o homem que vai a Deus, não é o homem que sobe a Deus, não, é Deus que desce e Ele vem ao homem. Não somos nós que alcançamos a Deus, não somos nós que tocamos em Deus, não, é Ele que tocou nas nossas vidas. E se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia e graça, e Ele alcançou as nossas vidas. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. Quantos aqui foram chamados por o Senhor? Levanta a mão para o céu e aplauda e glorifique a Ele nessa noite. Graças a Deus. O propósito desse Evangelho é mostrar, através da revelação, que Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. O texto vai mostrar que Ele se esvazia. Ele se esvazia da sua divindade. Ele estava no céu e Ele desce do céu. E Ele vem habitar entre nós. Por isso que a Bíblia diz que é o Verbo que se fez carne. E quando a gente lê na Bíblia chamando Jesus de Verbo, o que isso significa? Qual que é o propósito dessa palavra? O porquê desta palavra Verbo? O texto está chamando Jesus de palavra. Diga comigo, Jesus é a palavra. E quando a gente lê no Evangelho de João, nós temos pelo menos 4 revelações, 4 manifestações desta palavra. Porque Jesus é chamado de palavra. O texto vai dar alusão àquilo que nós chamamos de a ideia da criação. Tudo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação da terra e das águas, e houve separação da terra e das águas. Tudo
criado pela sua palavra. Tudo foi criado pelo Verbo. E é por isso que quando a gente lê o versículo 3, vai dizer o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a primeira ideia que nós temos sobre a palavra é nós pensarmos que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nasceu e habitou entre nós, esse Jesus, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Jesus que nós servimos, Ele não é aquilo que os testemunhas de Jeová chamam de uma criação de Deus. Não, o Jesus que nós servimos, Ele é o Criador. Tudo que existe só existiu por causa dEle. Quando eu digo que Jesus é Criador, eu estou dizendo que foi Ele que criou todas as coisas. Aquilo que você precisa hoje, a tua maior necessidade, saiba que o Jesus Criador, Ele pode trazer na tua vida, porque foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que criou o homem, foi Ele que criou a mulher, foi Ele que criou a natureza, foi Ele que criou a família, foi Ele que criou o projeto dEle para a tua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você hoje está passando, só que o Jesus Criador, Ele vai nascer no teu coração nesta noite, e uma grande obra será feita. Quem acredita nisso, aplauda e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Ele é o Criador, não somente é o Criador, mas Ele é o Jesus que a palavra é a palavra reveladora. Diga para quem está ao seu lado: Jesus é aquele que revela todas as coisas. E quando você começa a ler, por exemplo, no próprio Evangelho de João, e você chega naquele capítulo 4, onde Jesus conversa com a mulher samaritana, foi até a mensagem que eu coloquei na rádio hoje. Quando Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, preste muita atenção. Ele chega para aquela mulher e ele fala: ó, me dá um pouco de água. E ela fala assim: mas como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher, e além de ser mulher, eu sou samaritana. E Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água, e eu lhe daria a água viva. E ela olha para Jesus sem entender o que ele estava dizendo, e ela pergunta: Senhor, mas por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, e até hoje nós devemos desse poço? E Jesus começa a falar com aquela mulher, Ele começa a revelar a vida daquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher. Diga para quem está ao seu lado: Jesus conhece a história da tua vida. E Jesus começa a falar com aquela mulher, Ele começa a revelar a vida dela. E daqui a pouco Ele olha para aquela mulher e fala: mulher, vai chamar o seu marido. Onde que está o teu marido? E ela olha para o Senhor e fala assim: Senhor, mas eu não tenho marido. E o Senhor falou para ela: disseste bem, tiveste 5 maridos, e nenhum deles realmente era teu marido, e agora você tem um outro que também não é o teu marido. E ela olha para o Senhor, e ela abaixa a cabeça e fala: realmente, tu és um profeta. Era uma mulher que tinha uma vida totalmente errada. Era uma mulher que tinha contraído vários casamentos. Era uma mulher que tinha vários relacionamentos passados. Era uma mulher totalmente complicada. Mas quando Jesus olhou para ela e falou assim: olha, chame o seu marido. Quando ele começa a revelar a vida daquela mulher, ele não estava revelando para acusar aquela mulher. Ele não estava revelando os pecados dela para condenar aquela mulher. Não, em outras palavras, ele estava dizendo: mulher, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu sei de todos os teus erros. Eu não estou aqui para te julgar, pelo contrário, eu estou aqui para te dar uma nova oportunidade de vida. A partir de hoje não terá mais essa vida enrolada. A partir de hoje será uma mulher transformada pelo meu poder, pelo poder de Deus. Diz a Bíblia que a mulher deixou o cântaro e foi para a cidade dizer que estava apaixonada e fascinada por um tal profeta Jesus, que conhecia a vida dela, mas não condenava, pelo contrário, estendia a mão para ela. O
Jesus que nesta noite prego é o Jesus que conhece os meus erros, conhece os teus erros, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que existe no nosso coração. E Ele nessa noite, Ele não te condena, Ele diz: eu estou contigo e eu posso transformar a tua vida. Transformei Jacó, transformei mulher samaritana, e também posso te transformar. Quantos querem ser transformados por Ele? Adore o Senhor e aplauda Ele nessa noite, em nome de Jesus. Jesus se revela. Ele também é a palavra salvadora. O texto vai dizer que Ele veio e trouxe a luz, e esta luz resplandeceu, e esta luz chama salvação. Quem entendeu, diga amém. O texto sagrado vai dizer em Lucas capítulo 19 que Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. E era um homem que trabalhava para o governo romano. Ele tinha a função naquela época de cobrador de impostos. E diz a Bíblia que quando ele cobrava os impostos, ele cobrava além do devido. Ele roubava, ele era desonesto. Esse homem, quando Jesus passava pela cidade de Jericó, a única vez que Jesus passou em Jericó, Ele passou naquele lugar e fez uma revolução naquela cidade. Escolha alguém que está ao seu lado, olha nos olhos dessa pessoa e diga: Jesus nessa noite. Está fraco, diga: Jesus nessa noite fará uma revolução na tua vida, e nunca mais seremos mesmos a partir dessa noite. Escute agora, preste atenção. Jesus, quando entra na cidade de Jericó, Zaqueu vai na frente, sobe numa figueira brava, e lá de cima ele começa a observar as pessoas passando. Ele queria ver quem era Jesus.